Só lembrando aí, antes da Angélica começar, no capítulo passado, só para fazer um remember, né, para a gente se localizar, foi aqueles avisos da, da colônia moradia sobre a guerra e o Lízer dizendo que a guerra iria acontecer. Aquela conversa daquele rádio que ele ficou ouvindo, como se fosse uma rádio, uma TV, enfim, um aparelho, ele ficou ouvindo. Então, e aí ele hoje continua. O generoso conselho, a generosa sugestão, é o alvitre, é esse, conselho e sugestão. É a continuidade àquela conversa que foi feita, foi dita semana passada, no capítulo passado. Vamos lá, capítulo 25, generoso alvitre. No dia imediato, muito cedo, fiz leve refeição em companhia de Lísias e familiares. Antes que Lembrando, de os... novo, Angélica, né? Fiz leve refeição. Lembrando aqui, né? A gente está estudando o nosso lar segundo a doutrina espírita. Então, segundo a doutrina espírita, os Não, espíritos, a gente já falou isso aqui inúmeras vezes, mas vale repetir, os espíritos não precisariam de alimentos. Então, ele diz, fiz uma leve refeição. Isso ainda demonstra a proximidade deles com a crosta ou a ligação ainda com os aspectos materiais, que o espírito, em realidade, não precisaria de alimento. Os espíritos mais elevados, com certeza, não perdem tempo, eu acho que é uma perda de tempo também, não perdem tempo comendo. Então, é essa situação aqui que o André Luiz ainda está na situação de muito próximo da crosta, ou muito ligado à crosta terrestre. pode continuar? Por favor, Angélica. Antes que os filhos se despedissem rumo ao trabalho do auxílio, a senhora Laura encorajou-me o espírito hesitante, dizendo bem-humorada: já lhe arranjei companhia para hoje. Nosso amigo Rafael, funcionário da regeneração, passará por aqui a meu pedido. Poderá aceitar-lhe a companhia em direção ao novo ministério. Rafael é a antiga relação de nossa família e apresentá-lo-á, em meu nome, ao ministro Genésio. Não poderia explicar o contentamento que me dominou a alma. Estava radiante. Agradeci comovido, sem encontrar palavras que definissem meu júbilo. Lísias, por sua vez, demonstrou grande alegria. Abraçou-me efusivamente antes de sair, sensibilizando-me o coração. Ao beijar o filho, a senhora Laura recomendou: você, Lísias, avise ao ministro Clarencio que comparecerei ao expediente logo que entregue nosso amigo aos cuidados de Rafael. Lembra- Comovido, Lembrando aqui, né, que o André Luiz ainda não tem um emprego, ainda não tem um trabalho no nosso lar, né? Ele se reuniu lá com Clarence e aquela senhora, lá uns 4 ou 5 capítulos atrás, né? E foi explicado a ele que a medicina dele não serviria ou não servia para o plano espiritual, mas foi autorizado que ele conhecesse o trabalho dos ministérios da regeneração e do auxílio. E é o que a dona Laura está providenciando para ele, dona Laura e todo mundo, providenciando para ele, para que ele conheça os trabalhos que são executados nesses dois ministérios. E esse capítulo é muito interessante porque fala de trabalho e fala das nossas, muitas vezes da nossa curiosidade, da nossa pouca, como é que eu vou, pouca habilidade nas palavras. Então a gente precisa estar bastante atento a esse capítulo. Diga, Carlos Santos. Ô, Denis, muitas vezes nos ocorre no caso dele, que está sendo chamado para um trabalho, né? Ele almejava isso, mas se por algum motivo ou insegurança ele fala assim, eu não estou pronto ainda, haveria algum tipo de consequência? Se ele não se achasse pronto, porque, vamos lá, um convite para uma melhora profissional, um convite para trabalhar na casa espírita, e você não se sente ainda seguro.
ele é amparado, ele acontece alguma consequência caso ele relute, ou não, A normal. própria fala do André Luiz responde a sua pergunta. Logo lá na contracapa do livro, está escrito lá: quando o servidor está pronto, o serviço aparece. Então, se o serviço apareceu, o servidor está pronto. Ele pode até ter alguma insegurança, mas ele está pronto para executar, porque a responsabilidade é de quem o convida. A responsabilidade aqui é do Clarencio. O Clarencio o autorizou não a trabalhar, mas a conhecer os trabalhos desses dois ministérios. E a gente vai ver aqui o que a dona Laura vai aconselhá-lo a respeito de trabalho, o que vale, como eu costumo dizer, vale para a gente. Então, qualquer coisa que lermos aqui, em princípio, está escrito para nós. Então, se chegou a minha possibilidade de conhecer, de ler, de ouvir alguém lendo, então, isso é para mim. Então, surgindo a oportunidade do trabalho, com certeza, eu posso aceitar, porque se alguém me convidou, alguém superior, que conhece mais do que eu, me convidou para o trabalho, eu estou apto a realizá-lo. Lembrando lá, né? Deus não dá fardo mais pesado que a nossa capacidade de transportar. Então, se aparecer um trabalho, cada um de nós está apto, sim. Às vezes a gente não faz por medo, por falsa modéstia, ou, né? A gente vê muito na nossa casa espírita, nas nossas casas espíritas, a gente vê muito, né? Me lembro que eu estava fazendo um tratamento um treinamento de expositores e a professora começou dizendo assim: vou pedir a um dos alunos aqui para fazer a prece. Lembrei do Mauro, né? Vou lá amarrar meu tênis aqui para ninguém me ver, né? Para não me pedir para fazer a prece. Gente, é uma prece. Não tem receita, não tem palavras mágicas, não tem nada de especial. É só uma conversa com Deus. Não podemos? Eu converso com o médico, converso com meu pai, converso com meu avô, converso com o professor, converso com o psicólogo. Por que eu não posso conversar com Deus? Conversar mesmo. Eu não posso conversar com Jesus. Então, aparecendo a oportunidade, Carlos, pelo menos assim entendo, nas palavras do próprio André, com certeza podemos sim executar esse trabalho. Diga, Mauro. Eu só queria trazer, pontuar, né, nessa discussão, duas situações. A primeira, que muitas das vezes nós criamos expectativas muito grandes a respeito daquilo que nos são oferecidas, né? Como se nós tivéssemos, de forma absoluta, a obrigação de acertar sempre. Não acertamos sempre, até porque estamos em aprendizagem, né? Então, nós temos que ter essa noção. E a segunda, quando é mão contrária, quando eu me julgo capaz de algo que eu não estou pronto. Uhum. Aí que é pior, né? Então, existe uma coisa chamada em liderança, em capacitações de liderança, que é o ajuste da expectativa, né? Quantas vezes somos nós que levamos, que congelou, somos nós que levamos a um problema a nossa expectativa alta, né? Então, nós nos julgamos 100% capazes e, quando estamos diante da tarefa, acabamos nos decepcionando. Coisa que você não consegue. Mas se sentir diminuído, isso é natural. Só que nós precisamos aumentar a nossa fé. Já falamos aqui outras vezes. Precisamos aumentar a nossa fé. Precisamos acreditar que se aparecer a oportunidade, é porque eu posso. Se aparecer o trabalho, é porque eu posso executar. Então, uma vez convidados, não tenhamos vergonha de aceitar o convite, de aceitar o trabalho. Vê se o Mauro voltou agora. Mauro, Voltei. voltou. Ah, meu Deus. Eu estava me lembrando daquela passagem do Aconteceu na Casa Espírita, né?
da médium que queria a história da expectativa, né? Ela queria ser uma médium de cura, né? Então, ela já tinha nela essa expectativa de ser uma médium de cura. E aí a espiritualidade que estava exercendo uma incursão negativa sobre aquela casa, ela só estimulou isso, né? Então criaram lá uma série de artimanhas para fazer falsamente parecer que ela era, sim, de fato, uma grande médium de cura e que levou aí a uma série de problemas na instituição. Então, eram esses dois pontos que eu queria trazer para a gente poder entender aí essa passagem que está aí no nosso ato. Tudo bem, Carlos? Ok, Angel. Uhum. Comovidíssimo, eu não conseguia agradecer tamanha dedicação. Ficando a sós, a desvelada genitora do meu amigo dirigiu-me a palavra carinhosa. Meu irmão, permita-me algumas indicações para os seus novos caminhos. Creio que a colaboração maternal sempre vale alguma coisa, e, já que a sua mãezinha não reside em nosso lar, reivindico a satisfação de orientá-lo neste momento. Gratíssimo, respondi sensibilizado. Nunca saberei traduzir meu reconhecimento à sua atenção. Sorriu a bondosa senhora, acrescentando: estou informada de que pediu trabalho há algum tempo. Sim, sim, esclareci, relembrando as elucidações de Clarencio. Só Sei. lembrando, Angélica, por favor, né? Só lembrando, pediu trabalho há algum tempo. E, em realidade, ele não chegou nem a pedir, né? Porque ele ia pedir o trabalho e, junto com aquela outra senhora, o que o Clarence já tinha oferecido várias oportunidades de trabalho. E ela não tinha aceito, não tinha se adaptado a nenhuma delas. Ele também se sentiu envergonhado. Disse, agora eu quero fazer qualquer coisa. Então, o trabalho que ele queria de médico passou a ser de auxiliar de enfermagem, tá? Numa situação de completa humildade, completo entendimento. Aí ele começou a entender de que ele, como médico no plano espiritual, tinha muito pouco a oferecer, apesar de ter sido, segundo alguns estudiosos, de ter sido o grande cientista Carlos Chagas aqui quando encarnado. Sei igualmente que não o obteve de pronto, recebendo mais tarde a necessária autorização para visitar os ministérios que nos ligam mais fortemente à Terra. Esforçando significativa expressão fisionômica, a boa senhora acrescentou: é justamente nesse sentido que lhe ofereço minhas sugestões humildes. Falo com o direito de experiência maior. Detendo agora essa autorização, abandone quanto lhe seja possível os propósitos de mera curiosidade. Não deseje personificar a mariposa de lâmpada em lâmpada. Isso Sei aqui, que seu... Angélica, me lembra, e aí é só uma lembrança, mas me lembra muito quando Kardec classifica lá os espíritas. Ele fala, aqueles preocupados com fenômenos ainda estão no nível de espíritos imperfeitos. É o que ela, traçando um paralelo aqui, e aí eu tracei o paralelo por minha conta, tá? É a curiosidade. Quando eu tenho a curiosidade e não coloco isso a serviço do todo, a serviço do bem, a serviço da evolução, isso pode me trazer dificuldade. É o caso dos fenômenos. Muita gente, dentro da doutrina espírita, ainda prima pelo aspecto mediúnico, ainda prima por falar com o espírito, ainda quer conversar com o espírito, ainda quer tirar receita, como fazem os nossos irmãos da Umbanda. E aqui sem nenhuma crítica à Umbanda. Mas os nossos irmãos não têm muito compromisso com o estudo, ou pelo menos boa parte deles não tem. Não é o caso da doutrina espírita. O nosso convite, o convite a nós espíritos, é estude. Então, deixe a curiosidade, ou use a curiosidade, para efetivamente servir, para efetivamente ajudar. Mas não uma curiosidade frívola, sem valor, sem
prestar nenhum serviço. E a dona Laura vai insistir nisso. Daqui a pouco, falando com ele, vai insistir nessa situação dele trocar a curiosidade pelo trabalho, ou não ser curioso, não ser tão curioso quanto a necessidade de trabalho. Então, o trabalho vem primeiro, o depois a curiosidade. Sei que seu espírito de pesquisa intelectual é muito forte. Médico estudioso, apaixonado de novidades e enigmas, ser-lhe-á muito fácil deslizar na posição nova. Não esqueça que poderá obter valores mais preciosos e dignos que a simples análise das coisas. A curiosidade, mesmo sadia, pode ser zona mental muito interessante, mas perigosa por vezes. Dentro dela, o espírito desassombrado e leal consegue movimentar-se em atividades nobilitantes, mas os indecisos e inexperientes podem conhecer dores amargas sem proveito para ninguém. Clarice, Me permite, Angélica, por favor, né? A curiosidade, vou repetir aqui o texto que a Angélica leu. Mesmo sadia, pode ser zona mental muito interessante, mas perigosa por vezes. Pode nos, especialmente no nosso caso, ainda como encarnados, né, a situação do fenômeno, pode nos abrir portas à obsessão. Eu me lembro aqui de um conto do Richard Simonetti, não lembro o nome do livro, mas quando ele dizia, ele contava um caso de que uma pessoa tinha essa necessidade de consultar um espírito, consultar os espíritos para saber. Ele era vendedor, né? Em qual bairro eu vou vender mais hoje? E o espírito, despreocupado com seriedade, vai para o bairro X, vai para o bairro Y. E ele sempre ia, e por coincidência acabava efetivamente vendendo mais naquele bairro. E certa vez ele perguntou ao espírito qual o bilhete da Loteria Federal, à época, né, Loteria Federal, nem sei se ainda existe isso, né, que ele deveria comprar. E o espírito deu um número, despreocupadamente deu um número. Compra o bilhete número 98756. E aí ele comprou, ele foi lá e comprou o bilhete. E ficou acompanhando. E na hora do sorteio, 9, 8, 7, eu estou ganhando, estou ganhando, estou ganhando. Na última, aquela meia, deu 5. E ele ficou muito aborrecido com o espírito e foi lá reclamar. Ele disse, meu amigo, mas quase que nós acertamos. Erramos por um só. Era 6, deu 5. E ele perdeu tudo que ele tinha, porque ele apostou tudo que ele tinha naqueles bilhetes, naquele jogo, e não conseguiu. Então, quando temos essa invigilância ou essa curiosidade não saudável, não sadia, No caso dele, até ganância, né? sim, ganância, pode nos levar a dificuldades, a grandes dificuldades. Por isso é o cuidado que ela está dizendo aqui, né? A curiosidade, mesmo sadia, pode ser zona mental muito interessante, mas perigosa por vezes. Se não tivermos cuidado, é questão de equilíbrio, questão de bom senso, questão de conhecimento, questão de estudo. Ainda agora há pouco estava atendendo uma pessoa no consultório, e ela é uma espírita que trabalha numa determinada casa espírita, e falando que a reunião mediúnica virou uma espécie de disputa entre dirigentes, entre pessoas que trabalham na reunião. Porque eu recebo o espírito X, porque eu recebo isso, porque eu faço aquilo. E aí, meu amigo, ou meus amigos, abrimos portas à obsessão. Então, esse é o cuidado que a gente precisa ter ao lidar com essas situações, no caso aqui a curiosidade, e, como Kardec diz, a preocupação com o fenômeno não deve ser a mais importante. Até porque o fenômeno mediúnico pode até ser dispensado. Poderia ser dispensado. Antes da doutrina espírita, pelo menos não tinha mediúnico organizado. Tinha até, claro, o fato mediúnico, mas não tinha essa organização. Então, a nossa preocupação
precisa ser com o conhecimento. E a fala do Cristo. Conheça a verdade e a verdade vos tornará livres. E só vamos conhecer a verdade estudando. Estudando com seriedade, com método, com critério, sendo orientado, de preferência num grupo onde se pode trocar experiência, se pode trocar informações. Isso facilita bastante a nossa caminhada, o nosso entendimento dessas situações. Diga aí, Carlos Santos. É interessante esse conselho que ela dá, porque ao longo da caminhada dele, né, de aprendizado, com todos, pelo menos até os que eu li, né, os mentores que ele vai aprendendo, todos eles, em determinado momento, antes dele perguntar, a curiosidade dele, o mentor já falava. E quando o mentor via que aquilo ali não era relevante, ele, André, foca em tal coisa, muda seu foco para isso, para aquilo. Mas eu não tinha lembrado desse conselho dela, da curiosidade, né? Então ele vai levar isso durante toda a caminhada dele de estudo, aí, de aprendizado, esse conselho que ela está falando aqui da curiosidade dele. Dele não, de todos, né? E ao longo do estudo, nós vamos poder ver que, mesmo com esses conselhos, Ele mantém. ele ainda se mantém curioso, né? Ele ainda faz perguntas curiosas, de curiosidade. E ele mesmo se entrega, ele mesmo né, se diz, né? Não aguentando a minha curiosidade, ele faz algumas revelações nesse sentido de mostrar que, mesmo tendo sido orientado, tendo sido encaminhado, tendo sido auxiliado, ainda assim. E até entendo, sendo ele um cientista, ou tendo sido um cientista, que ficava em busca de situações, em busca de verdade, né? Tinha hipóteses e ele queria trabalhar essas hipóteses, entendo que no plano espiritual ele tivesse essa curiosidade. Mas o Clarence diz para ele lá, medicina aqui é um pouco diferente da medicina no plano físico. Diga, Pedro César. Antes do Pedro, Pedrão, você me permite? É, ela fala aqui, né, lá no início desse trecho do parágrafo, que ela traz a característica dele, né? Ele diz assim, ó, médico estudioso, apaixonado de novidades e enigmas. Então é natural que a curiosidade palpitasse nele, né? E todo cientista, né, que busca saber os meandros das coisas, ele é curioso. Cada novidade ele busca saber se tem relação com o seu objeto pesquisado ou não, né? Então, isso já é do espírito. Então, não é uma coisa que só está acontecendo agora, não. Ele, enquanto individualidade, tem isso por característica. Era a função dele, né? A função dele era pesquisar, era perguntar, era questionar, era inquirir. Essa era a questão dele. Então, ele tinha que sair perguntando. E fez isso, segundo, se foi efetivamente o Carlos Chagas, como alguns dizem, o Haroldo Dutra é um que diz que é. Ele trabalhou isso porque ele trabalhou muito na área da ciência. E ciência é pesquisa, é curiosidade, é busca, é tentativa, é erro, é acerto, mas até conseguir provar as hipóteses que eram colocadas na mesa. Agora sim, Pedro César, por favor. Ok. Eu acredito até que algumas coisas, porque todo livro ele relata aqui, mas eu acho que tem muito mais curiosidade que não estão relatadas, porque eu acho que houve uma supervisão, né, de espíritos desencarnados maiores que ele para poder escrever o livro. Aí essa supervisão deve ter dito, isso aqui não, isso aqui você esquece, né? E aí por diante. Mas aqui, tudo que ele está lendo é uma curiosidade, tudo que ele botou aqui no livro é curiosidade, mas acredito que outras mais tenham existido e que não foi conveniente ser relatado. Entendo assim. E o espírito que coordenava tudo isso foi Emmanuel. Emmanuel era o responsável por toda a equipe de publicação dos livros, dos textos, de que o André e outros autores espirituais trouxeram através do Chico. O Emmanuel era o controlador, digamos assim, era
eu vou usar uma palavra inapropriada, tá? Por favor, me perdoe. O censor. Isso aqui pode, isso aqui não pode. Isso aqui não é apropriado agora. Isso aqui tem que esperar um pouco mais. O próprio livro Nosso Lar, segundo alguns estudiosos, ficou mais de 10 anos esperando para ser editado. Como o Mauro lembrou hoje do Memória do Suicida. Ficou vários anos esperando para ser para ser editado, né? Então, muita curiosidade, com certeza, passou aí e o Emmanuel andou glosando. Esse aqui não, esse aqui não, esse aqui não. Vamos colocar só o que edifica, só o que ajuda. Tudo bem? Clarencio ofereceu-lhe ingresso nos ministérios, começando pela regeneração. Pois bem, não se limite a observar. Ao invés de albergar a curiosidade, medite no trabalho e atire-se a ele na primeira ocasião que se ofereça. Atire-se a ele, Angélica, atire-se a ele na primeira ocasião que ofereça. Então, atire-se ao trabalho na primeira ocasião que apareça. Isso não está falando, a dona Laura não está falando para o André Luiz. Ela está falando para cada um de nós. Surgiu o trabalho, aceite. Surgiu o trabalho, trabalhe, sirva. Porque só trabalhando nós vamos conseguir crédito. Vamos pegar aqui o exemplo do nosso lar. Nós vamos conseguir bônus horas. Só trabalhando. E trabalhando lá como encarnado? Não. Trabalhando como desencarnado também. Ou melhor, trabalhando como encarnado também. Nós, aqui, hoje, surgiu a oportunidade de trabalho, e porque ela está dizendo aqui para a gente. Não se limite a observar. Em vez de albergar a curiosidade, medite no trabalho e atire-se a ele na primeira ocasião que se ofereça. Apareceu o trabalho, aceite. É o que Jesus fala lá, né? O Pai obra sempre e eu também. Então, se Deus trabalha, Jesus trabalha, nós, como espíritos imperfeitíssimos, precisamos, com certeza, trabalhar. E só através do trabalho conseguiremos méritos. Só através do servir, do ajudar, conseguiremos, né? Facilidades não, mas conseguiremos atenuantes para as nossas dificuldades. E todos temos, de uma maneira geral, todos temos dificuldades. Alguns com atenuantes, outros agravantes. Mas o bem que fizermos, o trabalho que fizermos, vai servir de atenuante para nós. Por isso que Pedro diz lá na sua carta, né? O amor cobra a multidão dos pecados. Então, a partir do momento que eu vou trabalhar, que eu ame, isso vai neutralizando os meus equívocos, vai neutralizando os meus erros. Tudo bem? Desculpa, Angélica, não sei, já te cortei várias vezes, né? Mas achei interessante. O Valdemir, sobre essa questão do trabalho, você fala assim, né? Aparecer no trabalho, lógico, quando o trabalhador está pronto, né? Não tem problema. Mas muitas vezes esse trabalho não aparece assim porque outros não querem também assumir. Pode ser, Será mas que é porque a pessoa está tão pronta assim que tudo vai para ela? não, ninguém está tão pronto assim. Nós estamos nos aprontando. Mas só vamos ficar prontos fazendo. Eu sempre digo, e me lembrei aqui de um programa que nós fizemos na sexta-feira, com a Ceíra, ela colocou lá, o feito é melhor do que o perfeito. O ótimo é o pior inimigo do bom. Então, nós não somos, à medida que nós vamos trabalhando, nós vamos nos aperfeiçoando, vamos tendo capacidade. Mas se surgiu para nós o trabalho, pelo menos assim eu entendo, mesmo que seja porque alguém não quis fazê-lo, e sobrou para mim, ok. Eu ainda estava me lembrando hoje, quando eu saí do Brasil e fui morar em Portugal, eu trabalhava numa casa espírita
E eu passei o meu serviço, as minhas funções na casa espírita, para 5 pessoas. Então, eu era da mocidade, eu era da mediúnica, eu era da reunião mediúnica, eu era do DOM, né, o Departamento de Orientação Mediúnica, eu era de tantas coisas, porque ninguém queria. E aí ia sobrando para mim. E até isso hoje ainda acontece um pouco na rádio. Ah, fulano não pode. Então o Valdenir está aqui perto, mora aqui na ilha. Agora tem o Mauro que mora na ilha também, né? Pode chamar o Mauro também para fazer. Mas o Valdenir mora na ilha, está aqui do lado, então qualquer coisa chama ele. Se chamou, independente de alguém porque alguém não quis, se sobrou para mim, é meu. Como diz lá a minha terapeuta, embrulha e leva. Chegou para você, embrulha e leva, que é seu. Então, vamos embrulhar e levar, que é nosso. Não sei, Angélica, se facilitou aí a sua vida. Porque além dos trabalhos mediúnicos, eu estou com 3 frentes de trabalho no centro e foi assim tudo, sabe, vai aparecendo e olham para mim, né? Fica todo mundo calado. É. Na E medida sabe do que, Angélica, por exemplo, se eu pegar, eu faço, né? Eu não. Pegou, eu faço mesmo. Mas, assim, tem hora que eu fico vendo. Aí você acaba coordenando trabalhos que você não é coordenadora. na medida do possível, aceite trabalho. É claro que você vai avaliar isso aqui dá, isso aqui não dá. Mas na medida do possível, sim, aceite trabalho. E eu me lembrei aqui de uma amiga, eu já contei várias vezes aqui, até que eu era médio de transporte dela, já falei isso aqui. Ela dizia para mim: quando você quiser pedir alguma coisa numa casa espírita, escolha alguém que esteja ocupado. Hum. Porque se você escolher alguém que está desocupado, ele não vai fazer porque ele quer ficar desocupado. Ainda é a situação das pessoas. A gente vai fazer o quê? Nós já entendemos, sabemos que o trabalho é importante, só sabemos que o trabalho no bem edifica, então façamos a nossa parte da melhor maneira possível. Perfeito? Não. Longe da perfeição. Mas façamos da melhor maneira possível. E escolha as pessoas que estiverem mais ocupadas. Essa vão arrumar um tempo de fazer. É o caso, né? Se vai sobrando para você, você vai assumindo. Claro que você tem que ter cuidado com limites, né? Para não extrapolar os seus limites. Mas isso só você sabe. Limites, só cada um sabe dos seus. Então, só você sabe os seus limites. Diga, Pedro César. Isso nos faz lembrar da nossa vida profissional, né? Quando um amigo nosso, um colega nosso saía de férias, um outro teria que assumir 2 funções, a dele e a do que sai de férias, né? Uhum. E aí ele faz cara feia, mas ele aceita porque é subordinado, né? Aí não tem outro jeito, tem que fazer. Subordinado tem que cumprir ordem, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Diga aí, Mauro. é, a gente lá no SERJ, aí, Angélica, eu até te sugiro entrar lá no site do SERJ, procurar a opção Ações Estratégicas e ver a playlist que tem lá. Tem alguns temas muito interessantes que eu acho que vale muito a pena você dar uma olhadinha. Uma é liderança servidora e a outra é gestão de conflitos. E a terceira, gestão participativa. O que nós vemos, e isso é no movimento espírita de maneira geral, é esse desconhecimento dessas habilidades. Uhum. Porque o que nós temos que fazer é desenvolver pessoas. É. Né? Então, se por acaso, não estou dizendo que é o seu caso nem da sua instituição, mas se por acaso muitas coisas estão se concentrando numa pessoa só, está faltando liderança, está faltando desenvolvimento de pessoas, né, para resolver esses conflitos. Então, não é salutar abrir várias frentes sem elas estarem estruturadas, não é salutar. Não é bom para a pessoa, não é bom para a instituição, não é bom para a tarefa. Então, isso também tem que ser levado em consideração. Olha o exemplo. Jesus deu exemplo para tudo. Né? Quando Jesus falou aos apóstolos,
Não se incomodem com os gentios, porque não era o tempo dele. Então, Jesus deu o limite. Ó, vamos trabalhar essa fatiazinha aqui, deixa o resto, que o resto do seu tempo virá. Porque aquilo era relevante, aquilo era importante naquele momento. Quantas vezes nós criamos situações que nem são relevantes para aquele momento? Mas por quê? Porque muitas das vezes não fazemos a devida análise. Vamos abrindo frente porque por gosto ou por preferência, e isso às vezes está completamente desconectado da missão institucional. Então, essa parte é nossa, isso não tem nada a ver com os espíritos. A administração, a gestão é nossa. Cabe a nós fazê-la da melhor maneira. Então, eu dou a dica para você dar uma olhadinha nesse material lá, tá? Esse é Erge? Sérgio. serge.org.br. Uhum. É Conselho Espírita Estadual do Rio de Janeiro. Continua? Por favor. Surgindo ensejo nas tarefas da regeneração, não se preocupe em alcançar o espetáculo dos serviços nos demais ministérios. Aprenda a construir o seu círculo de simpatias e não olvide que o espírito de investigação deve manifestar-se após o espírito de serviço. Achei isso interessante. E eu, pelo menos, destaquei aqui na minha fala, no meu texto. O espírito de investigação deve manifestar, sim, mas após o espírito de serviço. Primeiro, sirva, que a oportunidade vai aparecer para cada um de nós dentro das nossas necessidades. Então, primeiro, sirva, depois, investigue. Isso tem uma sabedoria, né, gente? Porque, olha só, quando você investiga, naturalmente vem o senso crítico. Mas um senso crítico de algo que você não conhece, porque você não está envolvida no trabalho. Quando você está no trabalho, mesmo que venha o senso crítico, mas pelo menos você já está inserido no contexto. E muita coisa fará diferença. Porque uma coisa é você criticar, e aí a crítica nem não vem aqui a crítica pejorativa, tá, pessoal? É análise, são as observações, aquilo que a curiosidade nos leva, né, aos questionamentos. Mas quando eu estou fora, eu não conheço o contexto, normalmente a gente vai fazer abordagens que às vezes nem diz respeito àquela atividade. Quando eu estou na atividade, eu consigo segregar o meu ponto de curiosidade, de análise, de pesquisa. Então, essa frase aqui, esse aconselhamento, ele tem uma sabedoria muito grande. Se envolva no trabalho. Aí você vai conhecer, o trabalho funciona assim, por isso, o objetivo é esse. E quando eu fizer as minhas observações, eu já estarei ciente do contexto, né? Evitando aí muitos problemas, até para nós mesmos. Continuemos, Angélica. Sim. Pesquisar atividades alheias sem testemunhos no bem pode ser criminoso atrevimento. Muitos fracassos nas edificações do mundo originam-se de semelhante anomalia. Todos querem observar, raros se dispõem a realizar. Somente o trabalho digno confere ao espírito o merecimento indispensável a quaisquer direitos novos. O Ministério da Regeneração está repleto de lutas pesadas, localizando-se ali a região mais baixa de nossa colônia espiritual. Saem de lá todas as turmas destinadas aos serviços mais árduos. Não se considere, porém, humilhado por atender às tarefas humildes. Lembro-lhe que em todas as nossas esferas, desde o planeta até os núcleos mais elevados das zonas superiores, em nos referindo à Terra, o maior trabalhador é o próprio Cristo, e que ele não desdenhou o serrote pesado de uma carpintaria.
O ministro Clarencio autorizou-o gentilmente a conhecer, visitar e analisar, mas pode, como servidor de bom senso, converter observações em tarefa útil. É possível receber não. É possível receber alguém negativa justa dos que administram, quando peça determinado gênero de atividade reservada, com justiça Só um aos que minuto, Angélica. Oi? Esse texto, você pode repetir o início dele? É O possível. ministro, o meu está assim, ó, é possível receber alguém negativa. É alguma negativa, não? Não, é possível receber alguém negativa justa. Ah, então está É faltando porque no meu não tem essa palavra. No meu não tem essa palavra. é Mas tudo bem. possível receber alguém negativa justa, dos que administram, vírgula, né? Isso. Quem Ah, tá. administra pode dar uma negativa justa. Sim, estava E eu, faltando uma virgulinha aqui. e eu preciso entender isso, que quem está administrando Isso. sabe melhor do que eu qual é o melhor caminho. Em princípio, sabe melhor do que eu. Agora, é claro que quando eu estou no trabalho, quando eu estou envolvido no trabalho, como lembrou o Mauro aí, então, eu também tenho noções de como se executa esse trabalho. Mas é possível receber alguém negativa justa Negativa justa dos que dos que administram. administram. Uhum. Quando você pede determinado gênero de atividade, você pode receber uma negativa justa, né? Justa, perfeito. Como foi o caso do Sentido André é esse. Luiz. A Podia ter dona Laura escrito de outra forma. a dona Laura está repetindo aqui o que aconteceu com o André. Ele foi pedir um emprego de médico. Ele foi pedir um emprego, um trabalho, né? Um trabalho de Uhum. médico. E recebeu a negativa justa. Porque quem é o André Luiz perto do Henrique de Luna? Do próprio, que foi o médico do André Luiz no plano espiritual. Então, aí colocar o André Luiz trabalhar junto com o Henrique de Luna seria um disparate. Tanto que o que ela fala aqui refere-se justamente a ele mesmo, porque Sim. quando ela fala com a justiça, aos que muito hão lutado e sofrido no capítulo da especialização, quer dizer, ele era um médico, né? Uhum. Ele pediu o serviço de médico, mas foi negado. Mas não foi negado porque ele era um incompetente, né? Porque ele precisava primeiro, mas ninguém se recusará a aceitar o concurso do espírito de boa vontade. É Mas assim que ele, como médico, o conhecimento clínico não ajudava muito nas atividades que eles desenvolviam em nosso lar. Então, por isso que Faltava a ela ele alguns outros atributos que ele ainda Uhum. não tinha. Por isso, o que cabia a ele, o que cabia dentro da condição em que ele apresentava, era essa atividade de auxiliar de enfermagem, ou seja, de limpeza, para ele aprender a trabalhar com os fluidos, Isso ele pelo recebeu apoio a fluídico, a negativa. desenvolver nele o sentimento de piedade, de humildade, de indulgência, coisas que ele não tinha. Então, ele não tinha os atributos para uma tarefa que o conhecimento clínico poderia somar e ajudar. Por isso é Lembrando, negativa, né? lembrando aqui que ele conhecia matéria. É. Uhum. Ele conhecia fígado, coração, pulmão, rins. Isso ele conhecia. Mas lá no plano espiritual, isso não existe. Ou pelo menos como nós entendemos, como nós imaginamos. Se existe numa dimensão completamente diferente. Então, tanto é que ao longo dos estudos, ao longo dos livros, ele vai vendo, é dado a ele a oportunidade de ver coisas que normalmente os aparelhos médicos não veem. Ele vê nuvens de bactérias invadindo o fígado de alguém e não aparece. Então, também no plano espiritual há essa dificuldade. Então, ele não era médico no plano espiritual, ele era médico da matéria. O Henrique de Luna é médico do espírito. É o que Lamennais fala lá, Lamennais ou Lacordaire? Lamennais. Lá no livro dos médiuns. Enquanto vocês estão estudando o perispírito, nós estamos estudando o espírito. Então, o André está longe
ainda de ser um médico do plano espiritual. Ele conhece e conhecia muito, mas de bactérias, de um organismo físico, não de organismo perispiritual, como eles estão tratando lá no plano espiritual. Fala, Pedro César. Inclusive, né, Valdemir, você vai ver lá no Obreiros da Vida Eterna, quando aquele pessoal começa a desencarnar, ele cita lá as diversas dificuldades do organismo de cada um. Então, ele só vê o que ele tem conhecimento, mas ali, naquele momento, ele não está receituando nada para ninguém, não está passando remédio para ninguém. Ele está observando a dificuldade ali do organismo do desencarnado, daquele que vai desencarnar. E ele está observando e ele consegue ver porque ele foi trabalhado lá no plano espiritual para isso, aumentaram a capacidade de percepção dele, e ainda assim, durante esses trabalhos, durante o desencarne lá do Dimas e de outros lá do Obreiros, o próprio Jerônimo o auxilia, aumentando a possibilidade dele ver. Então, de novo, ele está longe de ser o médico do espírito, ou do espírito, ou do perispírito, né? Como eu costumo dizer. Não do espírito, mas do perispírito, está longe. Por isso que algumas negativas justas podem ser ditas e são ditas efetivamente para ajudar aquele que levou a negativa. Vamos lá, Angélica. Então, eu vou ler novamente, que perdeu um pouco aí do sentido, né? Sim. É possível receber alguém negativa justa dos que administram, quando peça determinado gênero de atividade reservada, com justiça aos que muito hão lutado e sofrido no capítulo da especialização. Mas ninguém se recusará a aceitar o concurso do espírito de boa vontade que ama o trabalho pelo prazer de servir. Meus olhos estavam úmidos. Aquelas palavras pronunciadas com meiguice maternal caíam-me no coração como bálsamo precioso. Poucas vezes sentira na vida tanto interesse fraternal pela minha sorte. Semelhante conselho calava-me no fundo d'alma, e, como se desejasse temperar com amor os criteriosos conceitos, a senhora Laura acrescentou com inflexão carinhosa: a ciência de recomeçar é das mais nobres que nosso espírito pode aprender. São muito raros os que a compreendem nas esferas da crosta. Temos escassos exemplos humanos nesse sentido. Lembremos, contudo, o de Paulo de Tarso, doutor do Sinédrio, esperança de uma raça, pela cultura e pela mocidade, alvo de geral atenção em Jerusalém, que voltou um dia ao deserto para recomeçar a esperança humana como tecelão rústico e pobre. Lembrando Não, aqui o livro dos Espíritos. Quando diz, e quando eu fracasso, você recomeça de onde você parou. Então, é a obra do recomeço. O Paulo, ou Saulo, né? Ainda Saulo, teve que abandonar o Sinédrio. Teve que ir para o deserto, aprender a ser tecelão. Teve que passar dificuldade, aprender a se virar. Isto é o recomeço. E esta é uma arte que nós precisamos entender e praticar na medida do possível. Sempre estamos recomeçando. As nossas atividades recomeçam sempre, inclusive com as nossas reencarnações. Quantas vezes nós já reencarnamos para superar uma determinada dificuldade? E às vezes uma, duas, três, 10 reencarnações para superar uma dificuldade. Isto é o recomeço de que a dona Laura fala aqui. A ciência de recomeçar é das mais nobres que o nosso espírito pode aprender. Então, aprendamos a recomeçar. E vamos ter que recomeçar muitas e muitas outras vezes. não pude mais. Tomei-lhe as mãos como filho agradecido e cobri-as do pranto jubiloso que me inundava o coração. A genitora de Lísias, agora de olhos fixos no horizonte, murmurou: muito grata, meu irmão. Creio que você não veio a esta casa atendendo ao mecanismo da casualidade.
Estamos todos entrelaçados em teia de amizade secular. Brevemente, voltarei ao círculo da carne. Entretanto, continuaremos sempre unidos pelo coração. Espero vê-lo animado e feliz antes de minha partida. Faça desta casa a sua habitação. Trabalhe e anime-se confiando em Deus. Levantei os olhos rasos d'água, fixei-lhe a expressão carinhosa, experimentei a felicidade que nasce dos afetos puros e tive a impressão de conhecer minha interlocutora de velhos tempos, embora tentasse, debalde, identificar-lhe o carinho nas reminiscências mais distantes. Quis beijá-la muitas vezes, com enternecimento filial do coração, mas nesse instante alguém bateu à porta. Fitou-me a senhora Laura, mostrando indefinível ternura maternal, e falou: É Rafael que vem buscá-lo. Vá, meu amigo, pensando em Jesus. Trabalhe para o bem dos outros, para que possa encontrar seu próprio bem. Trabalhe para o bem dos outros para que possa encontrar o seu próprio bem. Tudo aquilo que fizeres ou deixar de fazer a um dos pequeninos, a mim estará fazendo ou deixando de fazer. Então, é isso. E nos Pois é. compete, Eles reencontraram e ninguém lembra quem é quem, né? não. E eles têm a impressão, a própria Dona Laura tem essa sensação, ele tem essa sensação, mas eles não foi permitido, pelo menos, ele não narra essa permissão, de que eles pudessem se relembrar, para recomeçar o processo. Recomeçar aqui do zero, digamos assim. Eu acho Sem, muito triste isso. muito triste? Eu queria lembrar. Quando lembra seria coisa muito. boa, é bom, né, Angélica? Mas seria muito. Se eles têm essa simpatia, é porque alguma coisa existiu de bom também. Então, lembrar coisa boa. Pois é, mas não pode lembrar só coisa boa. Se você É. lembrar uma coisa boa, tem que lembrar coisa ruim também. Não, para quê? Vamos lembrar coisa boa, Aí encontrar é gente. simples, aí é né? simples, né, Angélica? Aí fica Ah, muito fácil. não, quando passar para o lado de lá, quero encontrar gente boa, coisa para elevar o espírito da gente. Passa Agora por está onde? elevando dele. Passa por onde, ué? Aí você vai encontrar. Se você quer encontrar gente boa, faça amizade aqui hoje. Trabalhe aqui hoje. Sirva aqui hoje. E você vai encontrar gente boa para receber você. Conforme eu lembrei aqui do Emil Dario Frambach, lá da rádio. Trabalhou mais de 50 anos no Hospital Santa Maria. No final de vida, ainda veio trabalhar na rádio. Final de carreira, né? Final de vida física. E isso deu a ele crédito de sair do plano espiritual, de sair do plano físico e encontrar no plano espiritual amigos que o antecederam, inclusive diretores da rádio, presidentes da rádio, funcionários, trabalhadores da rádio, porque a gente pensa que é só diretor. Funcionário humilde da rádio, faleceu há 20, 30 anos, se apresenta lá na rádio ou nessa reunião mediúnica que fazemos, contando a experiência dele. Então, não percamos a oportunidade do trabalho, do serviço. E isso vai nos garantir uma boa estada do outro lado. Vai nos garantir pelo menos um 3 estrelas, né? Um 4 estrelas, um hotelzinho 3 estrelas, 4 estrelas para a gente lá do outro lado. Então, não esqueçamos disso. Mauro, fechamos, 22h02. Obrigado. Obrigado, gente. Obrigado, Valdemir, Angélica, todos que participaram. Diga, Cláudio. Quer falar? Não. Obrigado aí pela participação. Na semana que vem, voltamos no capítulo 26. 26. Beleza? Então, gente, vamos fazer a nossa prece de encerramento, né, para que nós possamos começar bem a nossa semana, né? Que ela seja próspera, que ela seja de paz, de serenidade. Verinha, eu vou pedir a você que faça a nossa prece, pode ser? A dona Verinha. Abre seu áudio. Eu estou no celular, tá péssimo, porque a minha internet aqui não está boa para o computador. Então Nós vamos estamos lá. ouvindo bem, estamos te ouvindo bem. Tá bem.
Senhor Jesus, neste momento que terminamos os nossos estudos de hoje, vamos agradecer por esta oportunidade tão rica de aprendermos cada vez mais a doutrina, colocando-nos um pouco mais tranquilos, calmos, na nossa caminhada por aqui, para quando transpusermos o mundo espiritual, tenhamos mais compreensão da realidade que vamos viver. Que Jesus nos proteja, nos dê força, nos dê coragem, paciência, para que possamos vencer os obstáculos nesta jornada, assim seja. Que assim seja. Obrigado, Verinha. Obrigado.